Módulo 2. Administração. Vocês sabem que o mercado atual está cheio de bons profissionais em todas as áreas. Mas todos vocês sabem também que para a gente ter aqui ótimos profissionais, o segredo é saber recrutar e selecionar os melhores. Isso faz a diferença numa empresa como a nossa. (14 horas) então? Então tá ótimo. Não, pra mim perfeito, 14 horas. Marcado. Tchau, tchau, obrigado. Seu currículo, ele foi selecionado porque realmente ele preenche os requisitos exigidos para a vaga. Eu gostaria, então, que o senhor me contasse um pouco, assim, por que você gostaria de trabalhar na nossa empresa. Bom, em primeiro lugar, eu acho que por ser uma grande empresa, eu teria a chance de crescer pessoal e profissionalmente, eu poderia aprender muita coisa e também, modéstia à parte, eu poderia contribuir muito com o desenvolvimento da empresa. Ótimo. Então amanhã entraremos em contato com você para marcar uma entrevista com o chefe. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada. Ah, me permite um comentário? Interessante essa sua gravata. Ricardo. Muito obrigado. Programa 2. Recrutamento e seleção de talentos. Em uma grande cidade como esta, todos os dias milhares de pessoas disputam uma vaga por um emprego. Elas procuram nos cadernos de classificados dos jornais, nas agências de emprego, nos sites especializados e nas próprias empresas. Vamos ver como isso acontece? Como o senhor conseguiu seu emprego atual? Foi indicação de um amigo. Eu consegui através de um site, eu cadastrei e paguei mensalmente e eu consegui o emprego que eu tenho hoje. Foi através da indicação de um amigo que eu consegui na faculdade. Mandei o currículo, eles verificaram meu currículo, me chamaram para entrevista, mas o que começou mesmo foi a indicação. Né? O que você acha que é importante na hora de procurar um emprego? Eu acho que você ter uma boa aparência, saber falar legal, ter bastante curso da sua área para poder ajudar, uma desenvoltura na hora de falar. Primeiro você está consciente de que você está apta àquela função, né? Porque aí você chega na empresa segura de que você vai prestar um bom trabalho. Só que para conseguir o emprego você precisa ter o perfil certo para a vaga. Mas não é só isso. Como a concorrência é muito grande, você também precisa ser uma pessoa organizada, criativa, com grande capacidade de trabalho em equipe e disposição para aprender coisas novas. É isso que as empresas procuram hoje, e não importa o cargo ou a função. Além de ser a pessoa certa, você tem que estar ligado no que acontece no mundo. Muito bem, senhor Ricardo. Muito interessante o seu currículo. Muito obrigado. Quer dizer, então, que o senhor gostaria de trabalhar aqui na nossa empresa? Sim, claro. Para mim seria um grande prazer fazer parte desse time. Certo. E como é que o senhor acha que deve funcionar um time? Bem, em geral, um time começa com um grande treinador. Depois precisa de jogadores empenhados e criativos, capazes de mudar o rumo de uma partida tanto nas horas boas como nas horas difíceis. Esse time tem que ser unido,
coeso, tem que ter um objetivo comum, as pessoas têm que saber... Interessante e perspicaz, senhor Ricardo. Muito obrigado. Bom, logo, logo o senhor vai saber se foi selecionado. Obrigado por ter vindo. Sou eu que agradeço. Só mais uma coisa, senhor Ricardo. Sim. Gostei muito da sua gravata. Eu vou conversar com a gerente de recursos humanos desse grande escritório de advocacia. Por favor, a Marisa. Muito obrigada. Recursos humanos é a área responsável pelo recrutamento e seleção de novos funcionários. Na hora de fazer o recrutamento para uma vaga, qual é a primeira coisa que precisa ser definida? A gente precisa definir, basicamente, o perfil da posição. Então, eu preciso saber quem é o tipo de pessoa que eu vou buscar e, com base nisso, aonde eu vou buscar. Então, a gente já tem um perfil básico do escritório, que é formado pelos valores do escritório, que é o que nos orienta sobre todos os aspectos, e a cultura. Então, com base nesses dois pilares, a gente tem um perfil básico e, usando isso como um desenho, eu vou conversar com o requisitante, que normalmente é o chefe da pessoa que vai ser contratada, e eu defino quais são as necessidades para a área e necessidades de personalidade também, que vão complementar o grupo. Como e com quem esse perfil é traçado? Normalmente essa posição é fechada entre a área de recursos humanos e o coordenador. É importante descrever as competências que serão exigidas do candidato? É fundamental a gente ter a competência clara, tanto para quem vai contratar quanto para quem está sendo contratado, deixar claro para o candidato também o que é esperado dele. Marisa, e o que é o recrutamento externo? O recrutamento externo aparece como uma segunda alternativa quando eu não tenho como fazer um aproveitamento ou de um advogado ou de uma pessoa da área administrativa internamente. Se eu preciso criar uma nova área no escritório, que eu não tenho uma pessoa que tenha expertise sobre esse assunto, quer dizer, que não tenha conhecimento técnico, que não conhece o mercado, eu preciso necessariamente buscar de fora esse candidato. E para a área técnica, por exemplo, esse recrutamento acontece muito relacionado às indicações e aos contatos dos advogados ou contatos que nós mesmos da área de recursos humanos desenvolvemos. Agora, para a área administrativa, a gente precisa necessariamente fazer alguma divulgação e aí ou em sites especializados ou com algumas empresas parceiras. Então, a partir do momento que o candidato chega aqui no escritório, eu tenho algumas etapas que eu cumpro. Então, a primeira etapa é uma entrevista com a área de recursos humanos, que já tem o perfil desenhado com o requisitante, e a partir dessa indicação da área de recursos humanos, esse candidato pode passar para fazer entrevista com o requisitante. A questão do teste técnico é definida muito pelo requisitante. Em geral, o que a empresa espera de um candidato na hora da seleção? A gente sempre espera que o candidato tenha a generosidade de mostrar para a gente como ele é em termos técnicos e em relação à personalidade. Agora, além disso, a gente busca também a questão da motivação dele. Então, eu preciso saber o que faz com que ele tenha interesse em trabalhar aqui conosco, para que eu consiga dizer para ele se ele vai ter a realização profissional que ele busca aqui na nossa organização. Por que as empresas tomam tantos cuidados com o recrutamento e a seleção dos funcionários? O processo de recrutamento e seleção sempre acontece no sentido de garantir que a pessoa tenha um conhecimento técnico, mas que se adapte aos valores e à cultura do escritório. Então, acho que esse cuidado é fundamental para garantir a longevidade do candidato ou do profissional dentro da nossa estrutura. O que o recrutamento e a seleção de uma empresa tem a ver com o seu planejamento estratégico? A parte de recrutamento e seleção precisa estar intimamente ligada ao planejamento, porque com base no que eu quero ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que o mercado está exigindo, eu preciso preparar os meus funcionários, tanto técnicos quanto administrativos, para que eles possam atender isso no futuro. E quais são os segredos para um candidato se dar bem num processo de seleção? Se é que tem algum? Tá, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que não existe. Eu acho que o principal é a pessoa ser ela mesma, né? Pode parecer um chavão, mas eu acho que a gente precisa ter a responsabilidade de quando a gente está participando de um processo, de nos mostrar como realmente nós somos. Pronto. Quando você começou a trabalhar? Antes dos 17 anos. Fazia uns bicos no bairro, depois fui vendedor, auxiliar de RH. Você está empregado no momento? Sim. Por que respondeu esse anúncio? Porque eu acho que aqui eu vou ter a oportunidade de crescer e voltar a estudar. O que você quer estudar? Contabilidade ou administração. Por quê?
Eu quero aprender e crescer sempre. E o que você acha que vai aprender aqui? Não sei. Mas é uma empresa grande, com clientes de áreas diferentes. Com certeza eu vou aprender muito. Você viu o que uma empresa faz na hora de selecionar um candidato para preencher uma vaga. Ela define quais as competências que ele deve ter, o que ele deve saber e como deve se comportar. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, obrigada a você. Mas a empresa também deve saber o que deve e o que não deve fazer no processo de seleção. Quer saber o que é? Vamos ouvir um especialista no assunto. As empresas têm criado muita política, muitas questões novas, justamente para as pessoas aprenderem a lidar com as adversidades. Através do perfil, eu vou divulgar essa vaga no mercado de trabalho. Se eu não faço o perfil bem feito, eu vou receber um monte de currículos que não me interessam. Os critérios de seleção, eles têm que estar focados no resumo profissional, né? Assim, habilidades profissionais, formação acadêmica, experiência profissional anterior. Todas as etapas, né, do processo seletivo têm que ser igual para qualquer candidato, para que todos sejam avaliados da mesma forma e que você consiga compará-los e determinar quem é a pessoa mais próxima do perfil que você precisa. Agora, discriminar é eu dizer que cor que essa pessoa deve ter, cor dos olhos, do cabelo, a idade, o sexo, porque para ser um bom profissional isso indifere. Pode ser loiro ou moreno e não vai fazer a menor diferença desde que ele tenha os requisitos técnicos e profissionais que eu precise. É isso, meus caros. O segredo está no recrutamento e na seleção do nosso pessoal. A gente sabe, nada como conseguir os melhores talentos do mercado. Bonita gravata, Ricardinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo. Thank you.